Minha gente querida, hoje, como dia do pastor, eu resolvi buscar de Deus uma palavra que referisse a um pastor, que um pastor pudesse nos inspirar. E é claro que a gente pega pastores do nosso contexto, a gente vai ter muitas pessoas que nos inspiram e seria muito bom a gente olhar. Tem tanto, por exemplo, não sei, esses canais aí, Netflix e tal, quando você tem a possibilidade de pegar biografias, histórias verídicas, eu gosto muito mais de ler do que filme. Porque filme o cara inventa qualquer coisa lá e faz o final que ele quer, né? E quando a história é verídica não tem jeito, né? É uma realidade. Então eu pensei, não, vou pegar um exemplo de pastor na Bíblia. E, particularmente, tem 3 pastores na Bíblia que eu admiro muito, muito, muito. O primeiro lugar é Jesus. Jesus é o pastor da nossa vida, da nossa alma, né? Ele é o sumo pastor, maravilhoso. Só que eu não quis falar sobre Jesus hoje por um motivo. Ele é bom demais, ele é perfeito demais, né? A gente não chega nem perto dele, da grandeza dele. Eu falei, Deus, eu queria um pastor fosse bíblico, mas que errasse como a gente, fosse humano como a gente, né? Eu lembrei de 2 pastores que são bem humanos, quer dizer, tem vários, né? Pedro, Jesus falou para ele apacentar, mas eu peguei, lá no Testamento, peguei 2 pastores, para mim, que o exemplo de pastor na Bíblia é Moisés. Moisés pastoreou um povo pelo deserto, até levar a terra prometida, né? E Moisés perdeu a paciência com o povo, mas ao mesmo tempo amava, né? Moisés, quando ele subiu lá no monte para receber a tábua, quando ele desceu, o povo fazendo carnaval, ali começou o carnaval, carro alegórico de bezerro de ouro, e foi aquela confusão toda. Ele ficou tanto chateado, quebrou a tábua, e Deus falou assim, vou matar esse povo. Olha o que Moisés falou assim, pelo amor de Deus, não faz com esse povo não, risca meu nome do livro da vida, mas não mata esse povo não. Esse é um coração de pastor, né? E o povo murmurou contra ele, e tanta coisa fizeram, mas ele continuava ali, achei muitas vezes pesado, o sogro dele ajudou ele, que foi Jetro, né? Moisés é um exemplo excelente pastor, para mim. Mas eu quis pegar um outro pastor, que é o autor do Salmo do Pastor. Quem sabe quem é? Ó, a negócio na boca não está amordaçado não, gente, pode falar também, viu? Ficar bafado, mas dá para falar isso aí, né? A máscara é para não contaminar, não é para não falar não, viu? Pode falar. Quem foi o autor do Salmo, qual o Salmo do pastor? O Salmo 23, não é isso? O Senhor é meu pastor, né? Quem é o autor do Salmo do pastor? Davi. E Davi, qual a profissão dele? Pastor. Lembra disso? Ele foi rei, mas ele era pastor, né? Deus o chamou quando estava pastoreando o rebanho. Então eu fiquei pensando, gente, eu acho que um excelente exemplo para eu poder falar hoje. Todas as que eu falei, poderia usar, né? Muitos outros. A Bíblia tem tanto exemplo maravilhoso. Mas eu resolvi falar um pouco sobre Davi. Porque Davi foi um homem que conheceu profundamente o que é pastorear. Davi entendeu os desafios do pastoreio. Davi entendeu a importância. Deus, quando escolheu Davi, a Bíblia diz claramente, não escolheu pela aparência, não escolheu pela família, porque estudos indicam que Davi era um filho de uma mãe. Assim, ele fala assim, que a minha mãe me concedeu em pecado. Possivelmente, Davi não era filho de Jessé e sua esposa, né? Talvez só de Jessé. Então, foi talvez um filho fora do casamento, alguma coisa parecida. Davi errou, mas Davi acertou demais. É assim ou não é, irmãos? Ele nasceu em pecado, como ele mesmo fala no Salmo. Davi errou, pecou, a gente sabe disso. A gente fala muito sobre adultério. Eu não falo muito não, porque, sabe, Jesus perdoa, deixa para lá. Mas Davi adulterou, Davi não foi legal com Urias, e assim por diante. Mas Davi acertou demais. Acertou tanto, 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 que Deus tirou de Davi, da raiz de Davi, Jesus Cristo. Quando fala das últimas coisas, que a igreja se restaurará do louvor e tudo mais, fala do altar de Davi. Davi é o cara, Davi é o rei, é o cara que conquistou os domínios de Israel, o cara que conquistou riqueza para Israel, o cara que preparou tudo para erguer o templo, um cara que amava o Senhor. São 150 salmos da Bíblia, me parece que 73 dos 150 salmos, a autor é Davi. Um poeta, um cara, um pregador da palavra,
um cara ungido. Davi tinha tanta unção, queridos. No Velho Testamento você não vê muito possessão demoníaca, não. No Novo Testamento assim, ó, Jesus ia passando, demônio manifestando. Mas no Velho não. Você vê pouquíssimos casos de demoníaco. Mas um dos casos, Davi expulsava. Ele tinha tanta unção que ele fazia. Naquela época não tinha um templo. Não tinha esse lugar que nós temos aqui. Mas Davi adorava a Deus com a sua harpa. Que o Saul ficava endemoniado, Davi tocava a harpa, os demônios fugiam. Ele adorava a Deus, os demônios não aguentavam ficar na presença dele. Então não é qualquer pessoa não, gente. É um cara como nós, que erra como nós, mas Deus o amou e ele restaurou o seu pecado. Isso é maravilhoso ou não é? Isso nos dá esperança. Você que está aqui, você que está em casa, enquanto eu estava lá no início, lá, nós tínhamos 150 famílias ligadas agora nesse momento assistindo o culto. Deus abençoe você. Não importa se seja no Brasil ou fora do Brasil, Deus abençoe sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Você que está em casa, tá bom, querido? A unção de Deus chega na sua casa, encha cada cômodo, varra toda a maldição. E a unção que estava sobre Davi, que dançou diante da arca de Deus, entre na sua casa em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Sem então de mão amarrada não, pode aplaudir Jesus. Ai, glória a Deus. Então, queridos, Davi foi esse cara tremendo. Então, até eu coloquei, já está o tema lá, pequenininha. Davi, o pastor. Né? Eu poderia, Davi, o rei. Davi, o matador de leão. Davi, o matador de gigante. Não, Davi, o pastor. O pastor, aquele homem que sabia profundamente o que era isso. O Salmo 23 é um salmo que traz libertação. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. Porque vocês sabem que Davi teve uma pandemia no meio dos soldados dele. Morreram 70 homens. E morrendo na pandemia, sabe, aconteceu uma praga no meio. Davi foi lá na ilha de Araúna e sacrificou, fez uma oferta a Deus e aquela praga cessou. Tudo que a gente vive nos nossos dias, Davi viveu, queridos. Os inimigos zombando dele, a família zombando dele, sendo perseguido pelo governo, antes ele assumiu no caso de Saul. Saul era o governo. Saul perseguiu o tempo todo Davi, mas Davi era patriota, amava o seu estado, amava a sua nação. Não quis matar Saul, é Deus que vai nos colocar no lugar de honra. E nós sabemos que tudo isso representa a nossa igreja. A igreja, de modo geral, foi muito perseguida, queridos. Sabe, houve quase que passou que o pastor seria obrigado a casar homossexuais, embora a Bíblia condena isso, se nós seríamos presos. Tudo isso estava aí nos governos anteriores. Ideologia de enfiando a goela das nossas crianças nas escolas, ensinando ideologia de gênero, ensinando nas escolas que menino não era menino e menina não é menina. Querendo colocar banheiro para menino e menina junto. Tantas coisas começaram a ser introduzidas no governo passado. Estou lembrando vocês. Era Saul perseguindo a igreja. Mas a igreja, ela é triunfante e vai continuar sendo triunfante. Por isso que nesse tempo, glória a Deus, pode aplaudir. Por isso que nesse tempo eu creio que esse altar de Davi está sendo levantado. O pastor Davi, o que levantou, ele não precisou matar Saul. Sabia que Deus ia honrar. Deus vai honrar a nossa nação, está honrando, queridos. Essa semana eu vi a Michelle ensinando no Instagram dela, eu sigo ela. Ela falou assim, Deus te abençoe, falando em Libras. Eu falei, gente, quantos seguidores a primeira dama, usando o Instagram, a rede social, ensinando o povo brasileiro a dizer, Deus te abençoe. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu não sei se vocês falam, mas eu fico encantado com essas coisas. Eu que venho de governos passados, orei tanto para que Deus nos desse isso. Então, queridos, nós estamos vendo essas coisas acontecerem. Eu estava vendo uma live agora da Damares com o filho do procurador Guilherme Shelber. Estava tendo agora à tarde uma live. Falando de Deus, terminou um menino orando, uma pessoa, Deus mata esse vírus. Oração forte, esse é o menino falando. Um menino de 6 anos, quantos anos que é o menino? 6, 7 anos, sei lá quantos anos. Então, a gente vê essas coisas, ministros de Estado fazendo sobre isso, queridos. Por isso eu creio, de maneira sobrenatural, Deus está levantando um altar de Davi que foi caído. E nesse dia, nesse domingo, não haveria, quando a gente fala o dia do pastor, para mim, o pastor que eu escolhi é o pastor amado, aquele homem que Deus amou de uma maneira tão tremenda, porque esse homem soube dar a volta de toda circunstância, perseguição que nós sofremos, ele sofreu, calamidade sofreu, pandemia sofreu, sabe, o diabo se levantou com ele foi lá, viveu lá no estrume do curral, e Deus lá de fora buscou um cara que era improvável, ninguém diria que aquele rapaz poderia ser rei de Israel.
Tanto é que na festa para escolher um, nem foi convidado a estar lá, mas Deus olhou para ele. Meu querido, a história de Davi me representa a sua vida, representa a história do Brasil. Por isso nós vamos crer que Deus tem uma palavra para liberar sobre as nossas vidas, sobre a igreja hoje, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Atos, já no Novo Testamento, é a história da igreja. Vou beber água aqui, glória a Deus, se eu achar aqui. Amém. Remédio contra a Covid, beba água. Esse aqui é o remédio de Deus. Atos capítulo 13, versículo 22, não sei se vocês têm lá. Olha lá, vamos ler esse texto aqui. Depois que tirou o reinado de Saul, quem era Saul? Era um endemoniado, encapetado. Ele começou bem, mas depois foi o caminho do mal. Parece a história do governo passado, hein, nós? Começou bem, depois foi o caminho do mal. Saul começou bem, irmãos. Depois, irmãos, aprontou, ficou endemoniado. O demônio manifestava na vida de Saul. Você tem ideia como é que foi? Mas Davi, mesmo assim, não matou Saul, foi perseguido por Saul, e Davi esperou o tempo de Deus. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei. Quem deu? Deus abençoou Israel dando Davi como rei. Amém, queridos? Olha que coisa impressionante, que contexto maravilhoso. Deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou? Deus testemunhou a fé de Davi. Aí vem 2 pontos, olha lá. Achei Davi, filho de Jessé, um homem comum, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Aqui a gente já tem uma resposta. O que é ser segundo o coração de Deus? Você já fez a resposta aqui. Homem segundo o meu coração, vírgula, ele fará tudo conforme a minha vontade. Quem cumpre o desígnio de Deus, quem anda na vontade de Deus, quem cumpre o chamado de Deus na sua vida, essa pessoa é um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Nós queremos que essa igreja, núcleo da fé, a igreja segundo o coração de Deus. Olha que lindo, maravilhoso, hein? Chique demais. Eu sou membro da igreja segundo o coração de Deus. Mas como é que você é? Porque eu também sou segundo o coração de Deus. A minha família é a família segundo o coração de Deus. Meu filho é um homem que anda segundo o coração de Deus. A minha filha tem o coração de Deus. Os meus netos têm o coração de Deus. Nós somos gerações daquela pessoa que anda segundo o coração de Deus. Quantos querem isso para a sua vida? Diga amém. Então é isso que Deus quer, é isso que esse pastorzão, o homem que escreveu o Senhor é o meu pastor, o homem que era pastor e sabia que ia ser pastor, falou, tratou de Deus como seu pastor. Esse homem, queridos, é que Deus quer abençoar através da vida dele, a sua vida hoje em nome de Jesus. Então, queridos, esse homem que foi conhecido pelos seus erros, mas também conhecido por ser segundo o coração de Deus, e ele foi segundo o coração de Deus porque ele passou por um profundo processo de arrependimento. Quando você tiver tempinho, chegar em casa, por exemplo, você vê o Salmo 51. Até, talvez tenha bebida aí, já até uma ligação com isso. O Salmo 51 é um salmo de profundo arrependimento de Davi por causa do seu pecado. Você pode ler depois, o Salmo 51 você vai ver. Então, qual a característica que eu vejo em Davi, que nós precisamos para vencer esses dias de hoje? Primeira coisa, eu quero limpar da sua mente uma coisa, que esse ano está perdido. Levanta a sua mão direita, em nome de Jesus. Por favor, levanta a sua mão direita em nome de Jesus. Nós vamos fazer um juramento diante de Deus. E o juramento vai ser: este ano não será perdido. Amém? Em nome de Jesus. Mas olha, você vai parar de falar que esse ano está perdido. Para de falar isso em nome de Jesus. A pessoa que vai falando que esse ano está perdido, porque você não crê em Deus. Se você crê em Deus, você sabe que Deus vai dar a virada em nome de Jesus. Amém, querido? Então levanta a mão e diga: Senhor meu Deus, eu declaro em nome de Jesus que 2020 não está perdido, mas será o ano do milagre em minha vida, em nome de Jesus. Agora aplauda Jesus, que é maravilhoso isso. 2020 não está perdido. 2020 não está perdido. Você está em casa, no carro, na chácara, onde você está, preste atenção. Para com essa conversa. 2020 não está perdido. Nós não somos um povo que anda em ano perdido. Nós não somos desse povo. Nós somos o povo que andamos por fé. De fé em fé, milagre em milagre. Quem acha que está perdido é o diabo. O diabo está perdido,
porque ele achou que fechava a igreja, não fechou, nós estamos abertos aqui, estamos reunindo, glória a Deus. Mas criança não pode, é igual Faraó. Olha o que Faraó falou: eu libero, mas só os adultos, as crianças ficam. Não, criança vem para cá, a gente põe trilha elétrica, eles vão para lá. Não vai ficar uma unha. E tem gente que está levantando a sério que tem carro, tem cachorro, tem tudo, o povo traz até o cachorro de casa. Tem carro, o pessoal traz tudo de casa, boneca, cachorro, vó, vai todo mundo ali, é uma maravilha. Tem velhinha que não pode entrar aqui, mas está lá dentro do carro, eu passei lá agora. Os idosos ficam, não fica não, fica não, fica não. Fica não, não vai ficar nenhuma unha, em nome de Jesus. E a igreja sendo, isso vai servir tanto bem que a igreja vai ser reconhecida como, como é que eu falei mesmo? Essencial, atividade essencial. Meu amigo, sendo reconhecido, acabou. Pode ser pandemia, a igreja vai estar aberta. Qualquer coisa, a igreja vai estar aberta, porque é atividade essencial. Isso é maravilhoso. Se o diabo vem com um caminho por nós, ele vai saber que vai fugir 7 da nossa presença. Amém? Diga glória a Deus por isso. Algumas características desse pastor que começou, fez a vida dele formidável, e a sua precisa ser assim. Primeira coisa, ele foi um menino, de gentil aspecto, nada de parrudinho, fortinho, nada. Não estou falando nada, se você é fortinho, glória a Deus sua vida, não estou falando nada de contrição. Estou falando que Davi não era assim. Aqui não é o problema não é esse aqui não. Mas era de gentil aspecto. O que acontece? Mas ele tinha uma coisa que muitas vezes nós não temos: ousadia. Era um menino ousado, era um garoto ousado. Diga comigo, ousadia. Esse é o tempo de ousadia, pessoal. Esse é o tempo de ousadia. Nessa pandemia, talvez a sua empresa está na hora de dar uma mudada aí, alguma coisa Deus vai fazer. Esse é um tempo de Deus dar novas ideias. Tem gente ganhando dinheiro na pandemia, sabia disso? Tem gente ganhando muito dinheiro. Tem gente que fala: pastor, eu agradeço a Deus pela pandemia. Eu fui fazer um exame de coronavírus agora na sexta-feira, fui no Sabin lá da, não é todo está fazendo não, fui lá na Zanorte, na 708 Norte. Fui lá, 10 horas da manhã, dia de semana, cheguei lá, aquela tanto dia na porta, assim, esperando para entrar. Foi sangue de Cristo em poder, ué. Sabin está faturando alto com esse negócio, viu? Mas tem muita gente. O meu genro trabalha com ração de cachorro. Ele está falando, a empresa batendo recorde na pandemia. O povo tem nada a fazer, fica comprando ração de cachorro, essas coisas, deve ser. Os meninos não têm nada para comer não, mas cachorro não falta não. Ele está batendo recorde agora de pandemia. Todo mundo fechando, algumas coisas, nem tudo está fechando, algumas coisas estão prosperando, querido. E Deus quer fazer você ousado. Mas presta atenção, Deus vai te dar novas ideias, fazer alguma coisa, mas Ele quer saber se você tem ousadia. Davi só foi Davi porque foi ousado. Deus, quando olhou Davi, falou assim: esse cara não foi à toa não, gente. Esse cara já enfrentou um urso. Esse cara enfrentou um leão. É esse tipo de gente que eu quero do meu lado. E escolheu Davi. Quando escolheu, apareceu um gigante. Ele enfrentou um gigante também. Era um menino maluco, ousado. E nesse tempo, o Espírito que estava sobre Davi está restaurando a igreja. Deus vai levantar uma igreja ousada em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Ousadia é o que Deus quer nos dar. Ousadia. Esse é um tempo da ousadia, para que nós possamos ir aonde nós não fomos ainda, para a glória do nome do Senhor. Primeira coisa, foi ousado. Segunda, pode colocar, segundo já. Ele foi um servo obediente. Davi obedeceu ao seu pai. Seu pai falou: cuida das ovelhas, cuida da ovelha. Leva o recado, leva o recado. Quando Saul fala: você faz isso, você faz aquilo outro. Você nunca vê rebeldia no coração de Davi. O orgulho, a vaidade, a rebeldia, ela precede a queda. Mas a humildade vai te exaltar. A obediência. Nós estamos num período que as pessoas são extremamente rebeldes em tudo. É impressionante. Eu fico impressionado. Gente, não é que eu vou ficar chateado com isso não. Mas eu já falei, eu tenho 61 anos e meio. Eu faço questão do meio, porque já é 6 meses, já é alguma coisa de vida, né? Tem 61 anos e meio. Então, eu me lembro, quando era criança, eu ficava em pé. Para mim, no banheiro, eu tinha que pedir ao professor, e se o professor não deixasse, eu fazia xixi na calça, mas não saía. Tinha que depender da boa vontade do professor deixar eu ir no banheiro ou não. Acabou. E olha, hoje em dia, nem falar para mim não fazer xixi não, mas eu vejo as pessoas, eu vejo um cara lá, estava construindo algum dia, um servente lá vai entregar sei lá, um saco de cimento, por exemplo, qualquer coisa. Aí me vê lá e fala assim: ei, faz favor, vem cá. Fala, vem cá. Ei, você, fala comigo. Você está falando comigo? Sabe assim, eu não vejo menor.
A maior parte das pessoas não tem respeito, não tem sensibilidade. As pessoas não sabem chamar você de senhor. Aqui na igreja, às vezes, um menino 17, ei, Ibe. Eu falei, hã? O meu genro tem mais de 30 anos, um dos genros meus tem 40 anos já, o Bruno. Ele me chama de senhor. Nunca pedi para chamar de senhor. Mas foi menino de 12 anos, ei, Ibe. Eu não vou ligar para isso, irmão, mas eu vejo que alguma coisa está errada. Até nossas músicas aqui, eu faço até uma crítica aqui, sabe? Crítica de amor. Mas eu vejo nossas músicas, assim, chama Deus assim como você, ei, companheiro, ei, você é isso, você é aquilo, falando de Deus de você. Eu tenho dificuldade, irmãos. Eu posso chamar Deus de pai, mas o meu pai, eu tenho 61 anos, eu não consigo chamar meu pai, ei, velho, você, eu não falo com meu pai nunca, você está doido. Meu pai é o Senhor, pai, o Senhor aceita água, pai, o Senhor precisa de ajuda. É assim que eu falo com meu pai. Eu sou idoso, meu pai também é, mas não, nem se pôr arma na minha cabeça eu não consigo. Nós vamos aprender, queridos, a termos reverência, termos respeito, aprendemos submissão. Davi era servo. Ele entendia que Deus havia ungido, mas ele não quis chegar lá enquanto Deus não honrasse a vida dele. Terceiro, Davi foi um guerreiro de fé. Esse é um tempo de guerra, igreja, presta atenção. Esse é um tempo de guerra. Para de se acovardar. Para de esconder dentro de casa. Pastor, você está pregando que a gente sai para a rua? Não leva para esse lado não. Mas tem gente que está escondendo. Esconder não resolve, queridos. Seja ousado. Está amarrado esse demônio, desse vírus, em nome de Jesus Cristo. Eu vou crer no poder do nome de Jesus. Tem gente que tem medo para tudo. Pastores, inclusive. Semana eu convidei 2 pastores para reunião importante. Importantíssima. Convidei pessoalmente eles. Não posso, que eu sou idoso e eu estou na reclusão. Problema dele, queridos. Assim, se ele quer isso, tudo bem, eu respeito. Mas eu não deixo de fazer as coisas que Deus me chamou a fazer por causa de vírus. Vírus não vai me prender, vírus não vai me bloquear. Eu sei em quem tenho crido. Não estou falando que a gente tem que ser desleixado, não. Vocês viram que quando o microfone passa, está cadê o Diego? Estava ali agora. Está ali atrás, Diego, levanta a mão. O Diego estava aparecendo, joga um álcoolzinho aqui, cada vez que o microfone é trocado. As das meninas não trocam, mas o nosso troca. A gente está fazendo tudo certinho. Nós não somos irresponsáveis, mas eu não tenho medo, isso que eu quero dizer para vocês. Esse é um tempo de guerra, é guerrear a favor da sua família, é guerrear a favor dos seus filhos, é a gente tomar muito cuidado, como uma irmã me procurou aqui na igreja, falou que o psicólogo levou um menino de 10 anos para consultar, que o menino consultou um site de homossexualismo. A psicóloga falou para a mãe, mãe, você tem que aceitar, seu filho escolheu ser homossexual. Eu falei para a mãe, tira esse menino dessa psicóloga endemoniada. Eu estou falando aqui na internet, está gravado aí, nesse vídeo. Psicólogos que falei são endemoniados. Que conversa fiada. O menino pode ter entrado, pode ter curiosidade. Se fosse meu filho, eu falei, não, você é um homem que Deus te fez e você vai ser homem em nome de Jesus Cristo. Que papo furado é esse? Papo furado é esse? Essa confusão de azul, de rosa. Para com isso, queridos. E a mulher leva um psicólogo, aceita seu filho homossexual, tira desse psicólogo endemoniado. Em nome de Jesus. Teve um casal da igreja, irmãos, que um filho estava tendo um problema lá, enfim, na adolescência. A psicóloga aconselhou o pai e a mãe transar no quarto e ser um pouquinho descuidado, deixar a porta um pouquinho aberta para ele ter noção do que está acontecendo lá dentro. Isso é psicólogo, irmão. Pelo amor de Deus, não estou falando contra a psicologia não, tá, queridos? Tem psicólogos que são de Deus. Aqui na igreja a gente tem a Nilce, tem a Tati. Pode ir nelas, que elas, a psicóloga resolver, ela ora e põe a mão e expulsa o demônio. Vou contar uma coisa para vocês. E esse cara hoje é pastor no Riacho Fundo. Uma vez eu atendi um cara aqui, estava cheio de problema, querendo suicidar, um bocado de coisa. Um rapaz pus a mão na cabeça e manifestou um demônio. O demônio falou igual o Tranca-Rua. Eu sou Tranca-Rua. Idiotice dele. Eu peguei e falei, quem mais está com você, Tranca-Rua? Tá, Pombagira também. Pombagira? Que eu já expulsei de Pombagira em mulher, né? Pombagira, manifesta aí. Oi, você mandou me chamar? Virou gay na hora. Eu sei que esse vídeo meu vai ser bloqueado depois, vai ter problema. Eu estou contando o que aconteceu comigo. Eu chamo o cara aqui. Se for preciso, eu chamo. Vou até falar o nome dele, Johnny. Ele é pastor no Riacho Fundo. E eu devo ter essa vida gravada aí, que alguns eu gravei. Virou um travesti na mesma hora. Eu expulsei a Pombagira, o cara virou homem na mesma hora. Hoje era pastor, aqui no Riacho Fundo.
Então, queridos, por isso que eu falo para vocês, meu filho, se você quer ser o nome de Deus como Davi, vá guerrear pela sua família. Guerreie, não entregue não. Psicólogo não vai ditar o futuro do seu filho, nem da sua filha, e nem do seu casamento. Quem dita é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus formou o homem, e Deus formou a mulher, o resto é o capeta que faz. Perdi o quarto. Davi foi um grande pastor, mas ele foi um cidadão patriota. Ele amava Israel. Ele não concordava com Saul, mas ele ficou ali. Ele teve a oportunidade de destruir Saul, não destruiu. Queridos, nunca o Brasil precisou de pessoas patriotas como nesses dias. Pessoas que amem a nação. Pessoas que não amem partidos políticos, não amem ideologia política, mas amem o Brasil. Nós passamos um momento difícil, queridos, mas o Brasil tem condições de prosperar, queridos. Há uma projeção para 2026 dos países que vão produzir alimento para o mundo. Aí você pega na Europa lá um país 4% da população mundial de alimento, 6%. O próprio Estados Unidos me parece que era 14% da comida da população, 18% da coisa assim. Vai falar assim, Brasil, 40% da comida do mundo vai ser produzida no Brasil. 40%. Nós temos, queridos, tudo vai dar certo, mas a desgraça é a falta de patriotismo. Precisamos amar nossa nação, orar por nossa nação, para que nossos filhos tenham um país maravilhoso para viver. Quantos creem nisso, digam amém. Está difícil, tá, queridos, mas nós vamos mudar isso em nome de Jesus. Davi era patriota, ele amava a sua nação, ele amava Israel, ele amava, por isso que ele foi um homem honrado por Deus. Davi foi um músico ungido. Ele exercia a capacidade que Deus deu. O talento de Davi ele exercia para a glória de Deus. Qual o talento que Deus tem te dado, meu querido? Qual o talento que Deus tem te dado? Olha aqui, queridos, que maravilha, alguém que mexe nesse projetor aqui. Se essa pessoa ali não vier, eu não sei nem onde liga isso. Pastor, onde liga? Eu não sei. Eu nunca fui lá ligar esse projetor aqui. Não sei onde liga. Olha que som maravilhoso. Eu não sei nem onde troca a pilha desse negócio aqui. Olha aí, quem toca aqui, quem faz as coisas lá na porta, recebendo, lá no estacionamento. Irmãos, aqui no estacionamento tem mais mulher agora de criança, e vão ter que sair de ré. Olha que milagre. Isso é uma coisa espetacular, tem que ser filmado. O estacionamento lotado, só de mulher dirigindo, todo mundo saindo de ré. Isso é coisa para o Guinness, queridos. E não vai ter nenhuma batida. Então, para vocês verem que coisa maravilhosa. Mas as pessoas estão lá ajudando, cuidando desses detalhes. Ou seja, qual o talento que Deus te deu? Use para a glória de Deus. Amém, queridos? E por fim, Davi, eu deixei isso por último, porque as pessoas gostam de colocar em primeiro. Davi foi um pecador, mas um pecador arrependido. É diferente, queridos. É diferente. Você falar que alguém está em pecado, e você falar que alguém pecou, mas se arrependeu do seu pecado. É diferente. Davi foi um pecador sim, mas arrependeu do seu pecado. Pagou um preço alto por isso. Mas ele se arrependeu. Então, queridos, igual eu falei semana passada aqui, daquela mulher que Jesus pegou em adultério. A mulher falou, mulher, cadê seus acusadores? Eu também não te acuso. Vai, é que ele fala, e não peques mais. Jesus tem graça na vida dele. Ele sabe perdoar. Ele sabe levantar a pessoa. Ele sabe ajudar a pessoa a sair. Davi foi pecador? Foi, a gente já cansou de falar isso. Mas foi um pecador arrependido. Os salmos lindos que falam do arrependimento do coração dele. E eu vejo algumas pessoas, marido e mulher principalmente, irmão e irmã, ou dois amigos, não conseguem arrepender a perdoar um outro porque erraram uma vez. Se Deus perdoa, queridos, qual a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem nos deve. Ou na versão católica, também é a mesma coisa, perdoa nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Ou seja, nós precisamos olhar o padrão de Deus e queremos esse padrão em nossas vidas. Se nós fizermos assim, queridos, nós seremos uma igreja igual a Davi. Claro que eu poderia citar muitas outras coisas aqui mais sobre Davi, tão lindas, tão maravilhosas, mas olha aqui, queridos, um garoto ousado, ousadia, obediência, guerra, patriotismo, lealdade. Eu falei do amigo leal? Eu falei não, pulei, né? Eu pulei, voltando. Então, irmão, voltando, antepenúltimo.
Eu quis falar aqui sobre Jonatas. Jonatas foi filho de Saul. Davi era extremamente fiel ao seu amigo Jonatas. Davi ia ter fidelidade com aquelas pessoas que estavam com ele. E hoje, queridos, uma coisa que mais precisamos hoje são amigos fiéis. Amigos pelas quais nós podemos contar. E eu falei semana passada e repito, queridos, ajude alguém nesse período de pandemia. Ajude alguém. Pastor, eu estou precisando de ajuda. Não. Ajudar pode ser dinheiro, pode ser um prato de comida, pode ser um telefonema, pode ser uma oração. Pode ser alguém que, o cara está desempregado, você conhece alguém que tem uma vaga de emprego, peça aquela vaga para o seu amigo. Ajude alguém. Eu fui no mercado ontem, estava falando até com o meu genro. E alguns produtos no mercado, tem muitos produtos de outros países. Né? Eu estou fazendo isso, irmãos. Muita gente fala, o produto brasileiro não presta. E às vezes pode até comprar um estrangeiro, mas eu vou lá e compro brasileiro também. Eu estou fazendo isso. Toda vez que eu vou no mercado, eu compro, dou prioridade aos produtos brasileiros. Porque a gente precisa levantar o nosso país. Nem conheço o dono daquela fábrica, mas eu conheço a bandeirinha verde e amarela. E essa bandeira eu amo. E eu vou orar por ela, lutar por ela, porque eu quero ver um Brasil diferente. Um amigo leal, músico ungido, tudo que fazia para Deus, né? Que está dando música, e um pecador arrependido. Quantos querem ter essa vida na sua vida? Fique de pé agora, vamos orar em nome de Jesus. Amém, queridos? Você que está na internet, se você quiser um pedido de oração também, pode mandar, tem alguém anotando os pedidos de oração, vamos estar orando por vocês, nós vamos orar por vocês. Hoje o pastor Rodrigo, Deus deu uma direção para ele, e eu quero orar nesse momento, se cada um vai pegar a ceia, nós vamos celebrar a ceia. Mas eu quero fazer uma oração poderosa nesse momento, queridos. Lembra, a primeira coisa que eu falei de Davi, ele foi um garoto ousado. Diga comigo, ousadia. Pastor, os pastores estão aqui, presta atenção aqui. Pastor Edu, pastor César, pastor Paulinho. Hoje de manhã, pastor Rodrigo está pregando, falou assim, gente, você vai fazer uma oração ousada. Uma ousadia, uma coisa ousada. Não falou ousada, falou assim uma coisa, ele falou outro termo, ousado é o que eu falei. Extravagante, eu não lembro, falou um termo que eu não lembro aqui agora. Mas é nesse aspecto. E na hora eu fiz a oração, 2 coisas por mim, pessoal, e 2 pela igreja. Olha o que aconteceu, irmão. Uma das coisas que eu orei, falei, Deus, a gente precisa vender o lote da Arniqueira para a gente conseguir terminar o prédio lá do Noroeste. E esse dia está difícil de vender, e eu orei de manhã. Foi minha oração ousada é essa, Deus, que a gente venda. Fui para casa, chegando aqui, entrando aqui, a pessoa, pastor, aquele lote lá, tem uma pessoa interessada, posso mandar te procurar amanhã? Ele olhou lá e quer comprar. Foi que eu orei de manhã com a oração do Rodrigo. Chegando aqui, uma pessoa me procurou, já falou, na porta. Não sei se você vai comprar. Mas eu falei, meu Deus, na hora eu lembrei, eu orei de manhã. Quantos querem fazer uma oração ousada nessa noite? Deus ama quem é ousado, queridos. Deus ama aquelas pessoas que fazem uma oração perigosa. Tem que estar na vontade de Deus, hein, gente? A oração for da vontade de Deus, Ele nem vai te ouvir. Uma oração que seja na vontade de Deus, que não vai ferir princípios de Deus. Amém? Levanta a sua mão agora, ore por alguma coisa agora. Lembre de alguma coisa que precisa de oração agora. Oh Deus, oh Senhor, oh Pai, Tu és Deus de graça, misericórdia, Tu és Senhor sobre todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos e filhas, traz a vida do Teu Espírito. Às vezes nós não sabemos orar, mas que Teu Santo Espírito possa fazer oração com gemidos inexprimíveis por nós. Manifeste a glória e o poder do Senhor sobre nossas vidas. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, libera a oração. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus, uma oração ousada. Nós queremos que novidades aconteçam, Pai. Nesse período de pandemia, de problema de recessão, que milagres do céu aconteçam sobre a vida do Teu povo, sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor, abençoamos todos aqueles que precisam da palavra de conforto e de consolo. Guarda os seus filhos e filhas nessa noite, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.